Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a nossa missão é mapear de um jeito bem objetivo a visão geopolítica gigantesca e superpolarizada apresentada naquela transmissão famosa, reunindo Jerry Kenney, Cliff Kincaid e o filósofo Olavo de Carvalho. O material que vamos destrinchar traz uma perspectiva muito particular sobre eventos globais, misturando política, cultura e religião num pacote só. Vamos mergulhar fundo exatamente no que foi dito e argumentado, sem tomar partido, só para entender claramente a essência do que eles propõem. O nosso roteiro passa rápido por 5 pontos. Primeiro, a premissa marxista. Segundo, o Foro de São Paulo. Terceiro, os 3 esquemas de poder global. Quarto, igreja e cultura. E quinto, os paralelos nos Estados Unidos. Vamos lá. Parte 1. A premissa marxista e a infiltração cultural. O grande ponto de partida deles é o conceito de marxismo cultural. Olha, segundo o programa, a gente não está falando de revolução armada, de tanque na rua, nada disso. É definido como uma estratégia de longuíssimo prazo, super sutil, feita para corroer os valores morais de um país por dentro. A ideia é destruir a confiança e plantar suspeitas ao longo de décadas, fazendo da cultura o verdadeiro campo de batalha. E a linha do tempo que os palestrantes constroem para sustentar isso vai longe, viu? Começa lá nos anos 20, com a Escola de Frankfurt, que eles dizem ter focado exclusivamente na penetração cultural. Depois pula para os anos 30, apontando para roteiristas de Hollywood que estariam inserindo mensagens escondidas nos filmes americanos. E aí, a coisa acelera de vez no ano de 1990, logo depois da Guerra Fria. E aqui que o Olavo de Carvalho faz uma distinção absolutamente crucial. Ele diz com todas as letras que esse movimento comunista internacional é autônomo, ou seja, não dependia da União Soviética, já existia antes dela e, claro, sobreviveu à sua queda. Seria uma força totalmente independente e resiliente. Parte 2. O Foro de São Paulo e a coordenação latino-americana. A narrativa agora desce para a América Latina, focando pesado no Foro de São Paulo. A transmissão bate na tecla de que o foro foi criado em 1990. É exatamente na mesma época em que o mundo celebrava o fim da Guerra Fria. Segundo eles, foi fundado por Fidel Castro e Lula especificamente para reconquistar o território ideológico que a esquerda tinha acabado de perder no leste europeu. E a coisa avança com a entrada de Hugo Chávez em 95, culminando num discurso em 2005, onde, segundo a análise deles, houve uma confissão pública de que existia sim uma coordenação estratégica rolando. Agora, segura essa afirmação. Eles dizem que o Foro de São Paulo não é só uma reunião de partidos políticos legais de esquerda. Não, a alegação é de que o grupo junta pragmaticamente esses partidos com organizações criminosas e violentas. Estamos falando de narco-guerrilhas como as Farc, cartéis de drogas regionais e até grupos de sequestradores, tudo operando junto para dominar a região. É uma afirmação fortíssima. E qual o tamanho do impacto disso tudo? Bom, para enfatizar o que eles consideram um sucesso absurdo dessa estratégia, o Carvalho diz que, na época original da transmissão, apenas 2 países da América Latina inteira escapavam dessa influência marxista: o Chile e o Paraguai. O resto do continente, segundo ele, já estaria amplamente dominado por essa força. Parte 3. 3 esquemas de poder global e facções em competição. Saindo um pouco da América Latina, a teoria voa para o cenário mundial. Na visão apresentada, o mundo está dividido num xadrez de 3 grandes esquemas globais. O primeiro é o ocidental, focado na elite financeira como George Soros e a família Rockefeller. O segundo é o bloco russo-chinês, que seriam os verdadeiros herdeiros geopolíticos do comunismo antigo. E o terceiro é o Islã global. A teoria propõe que essas 3 facções gigantescas competem entre si o tempo todo, mas, de vez em quando, colaboram estrategicamente com um único objetivo comum: acabar com a soberania das nações independentes. Então, como fica o mapa mundi nessa história? Eles dividem tudo entre as autoridades globalistas que querem um mundo sem fronteiras e a resistência nacional. Segundo o programa, as únicas pedras reais no sapato desses 3 blocos são os Estados Unidos e Israel. Isso porque, na visão deles, essas 2 nações têm identidades históricas e nacionais tão enraizadas que jamais aceitariam abrir mão da própria soberania para agradar a uma governança externa. E para ilustrar como esses grupos opostos se unem contra o Ocidente, a transmissão aponta direto para Alexander Dugin, conselheiro do Vladimir Putin. O Carvalho descreve o Dugin como um mestre da estratégia que conseguiu criar o denominador comum perfeito, o anti-americanismo. A tese é de que ele consegue sentar na mesma mesa grupos com crenças totalmente contraditórias, comunistas, nazistas, extremistas religiosos, tradicionalistas, fazendo com que ignorem suas diferenças temporariamente só para atacar o inimigo em comum. Parte 4.
Igreja e cultura sob captura institucional. Aqui a discussão entra em como esses esquemas neutralizam a resistência por dentro. O Carvalho traça uma linha do tempo de impressionantes 90 anos de infiltração na Igreja Católica, começando lá nos anos 20, ganhando muita força nas mudanças do Concílio Vaticano II na década de 60 e chegando até os dias atuais. O argumento deles é que essa longa infiltração gerou uma instituição que simplesmente abdicou de lutar contra os globalistas. O Cliff Kincaid é bem direto e lista uma série de queixas pesadas contra o Papa Francisco, argumentando que o pontífice foi literalmente capturado por forças anti-americanas em vez de liderar uma resistência moral. Ele cita como evidência os encontros do Papa com líderes alinhados ao marxismo, ataques abertos ao capitalismo, o uso da pauta de mudanças climáticas e até a mediação histórica do Vaticano na reaproximação diplomática entre os Estados Unidos e Cuba. Mas por que bater tanto na tecla da religião? Bom, a resposta do Carvalho é categórica. Para ele, a moralidade religiosa tradicional não é um mero acessório. É um pré-requisito rigoroso para manter qualquer democracia funcionando. A ideia transmitida é que, sem uma base de valores bem definidas, o foco da sociedade se desloca inteiramente para desejos individuais e agendas identitárias. E isso, na visão deles, é uma ilusão que acaba corrompendo as instituições democráticas por dentro. Parte 5. Paralelos nos Estados Unidos e a ameaça doméstica. Mas como toda essa estrutura complexa internacional aterrissa na política americana moderna? É aqui que a teoria sai do cenário externo e bate na porta de casa, focando nas ameaças que estariam alterando a cultura local. Os palestrantes fazem um paralelo bem direto e alarmante entre o Brasil e os Estados Unidos. Eles dizem, olha só, o Brasil sofreu décadas de uma deterioração cultural lenta, que culminou num ambiente de total aparelhamento ideológico. E o alerta vermelho que eles ligam é que a América estaria indo exatamente para a mesma trajetória descendente. Eles apontam para uma suposta degradação moral e uma transformação radical que teria acontecido, patrocinada pela administração do ex-presidente Barack Obama. Para materializar esse conceito do que eles chamam de uma democracia subvertida, é trazido um dado brasileiro para a mesa. O Carvalho cita que, na época da reeleição da Dilma Rousseff, impressionantes 93% da população brasileira, na verdade, se opunham frontalmente à administração dela, deixando apenas 7% de apoio genuíno nas ruas. E aí vem o contraste chocante que eles fazem. Se a rejeição pública era de quase 93%, como ela garantiu a vitória com 52% dos votos oficiais? A alegação levada ao público na transmissão é gravíssima. Eles afirmam que o resultado da eleição brasileira foi integralmente fabricado pelo sistema de votação eletrônico. O argumento é que um sistema sem transparência e sem voto auditável é a ferramenta final para manter um poder marxista, mesmo contra a vontade da esmagadora maioria. O final da transmissão destila um baita chamado à ação para o público. A mensagem é bem clara e enérgica. Reconheçam o nível sem precedentes de desonestidade política que está acontecendo. Não aceitem a decadência moral de braços cruzados. Exijam eleições transparentes baseadas em voto impresso. E lutem implacavelmente por aquilo que eles definem como sendo a verdade absoluta. Fechando nossa exploração de hoje, é impressionante notar como essas ideias todas se encaixam formando um ecossistema ideológico inteirinho, né? Quando mapeamos uma visão de mundo tão detalhada assim, independentemente de concordar ou discordar de cada ponto, nós ganhamos ferramentas para entender melhor os bastidores e as táticas do debate moderno. Então fica a pergunta final. Ao compreender a arquitetura profunda dessas estruturas teóricas, como é que nós podemos decodificar e analisar de forma muito mais crítica a retórica política que domina a mídia global hoje? Fica o convite para reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.